Oi pessoal, bom dia. Vamos falar de sistema de numeração, tá bom? Para começar, a gente vai falar um pouco sobre a história dos números, tá? Então, os números, eles não foram surgindo assim de uma hora para outra. Eles surgiram de acordo com a necessidade que as pessoas tinham de contar, né? Como é que eles faziam antes? Isso aconteceu, ainda lá na antiguidade. Como é que eles faziam? Como eles não tinham ideia ainda sobre contagem, sobre sistemas, né? Nada tinha sido feito até então. Algumas comunidades utilizavam pedrinhas, né, para dar ideia de soma, usavam nós em cordas também para dar essa ideia. Por exemplo, vamos imaginar que um pastor tivesse 15 ovelhas, né? Então, cada ovelha era representada por uma pedrinha. Aí vamos imaginar que uma dessas ovelhas tivesse morrido. Então, ele retirava uma pedrinha. A mesma coisa seria feito com os nós. Então, para cada ovelha, um nozinho. Se uma ovelha morria, era desfeito um nó. Se nascesse mais uma ovelha, aí mais um nó seria feito. Vocês estão entendendo? Então, era assim que eles faziam essas contagens. Então, usavam dedos, pedras, nós de corda, né? Faziam marcas em ossos, né? Aí, gradativamente, à medida que o homem, né, que as comunidades foram evoluindo, que a capacidade intelectual do homem também foi evoluindo, eles foram desenvolvendo os sistemas de contagem até chegar ao que a gente tem hoje, né? Hoje nós temos sistemas de contagens muito complexos, né? Vocês estão aprendendo alguns agora, os principais. Vão ver alguns dos sistemas numéricos que eram usados na antiguidade, por alguns povos da antiguidade, que no caso são os egípcios, os babilônicos e os romanos, e o sistema numérico que nós utilizamos hoje, que é o indo-arábico, tá bom? Bem, esse aqui é o sistema egípcio, né? Cada símbolozinho representa uma determinada unidade. Um bastãozinho representa o número 1. O calcanhar, que parece uma curva, né? Representa o número 10. O rolo de corda representa o número 100. A flor de lótus, o número 1000. O dedo apontado, o número 10.000. O peixe, o número 100.000. E o homem, o número 1.000.000. Tá? Aqui eu coloquei no exemplo abaixo aqui, a gente tem como era representado alguns números, né? Por exemplo, o número 9 é representado por 9 bastõezinhos. O número 16, a dezena, é representado pelo calcanhar, que representa o número 10, tá vendo? E o número 6, lembra que 16 é 10 mais 6, não é isso? O número 6 é representado por 6 bastões. No número 54, a gente tem 5 calcanhares, cada calcanhar está representando uma dezena, né? Então, vamos contar, 10, 20, 30, 40, 50. E cada unidade do 4 ali é representada com um bastão. Então, a gente tem 5 calcanhares para representar 50 e 4 bastões para representar o 4. O número 1723 era um númerozinho um pouquinho mais complicado, né? Mas a contagem egípcia, ela não era assim muito complexa. Então, cada classe ali é representada por um símbolo. Então, 1000. O que é o 1000? É a flor de lótus. Tá vendo? 700. 700 vai ser representado por 7 rolos de corda, cada um equivalendo a 100. Então, 700, 7 vezes 100. Então, 7 rolinhos de corda. O número 20 é representado por 2 calcanhares. E o número 3 por 3 bastões. Então, 1723 é representado por uma flor de lótus, 7 rolos de corda, 2 calcanhares e 3 bastões. No número 10.400, a gente tem o 10.000 representado pelo dedo, né? O dedo apontado. E quanto que o 400 está representado por 4 rolos de corda. Não é difícil, né? É só a gente ficar atento que cada classe ali, cada unidade ali da classe é representada por um determinado símbolo. Olha aqui o sistema babilônico. O sistema babilônico
eu chamo isso aqui de cravo, né? É representado por esse cravinho e esse símbolo, assim, parecendo um menor que eu não me recordo agora o nome, depois eu pesquiso e falo para vocês. Então, observa o número 7. O número 7 é representado por 7 cravinhos. O número 9 é representado por 9 cravinhos. No número 14, a gente tem a dezena 10 mais a unidade 4. Então, a dezena é representada por o cravinho, por o símbolozinho que parece um menor que. Parece um A deitado também, né? Enquanto que o 4 é representado por 4 cravinhos, tá vendo? A mesma coisa vai acontecer com 26. 2 símbolozinho ali parecendo um A deitado e 6 cravinhos. Até o 59 vai funcionar desse jeito. Quando a gente chegar, por exemplo, em unidades maiores como o 60, por exemplo, a partir de 60, a gente vai colocar um cravinho à frente. Vamos imaginar aqui o número 71. O número 71 seria representado por um cravinho mais um símbolozinho deitado aí parecendo o A, mais outro cravinho. Então, a cada 60, a gente vai representando com um cravinho antes do restante dos números, tá? Depois eu ponho um exemplo melhor sobre o sistema babilônico, que eu devia ter representado isso para vocês dos números acima de 60. Me cobrem isso depois quando eu passar o vídeo, tá bom? Numeração romana, né? Havia dois tipos de numeração romana, né? Numeração romana antiga, que usava o princípio aditivo, e a moderna, que é o princípio subtrativo, tá? Não se preocupem com a romana antiga, porque vocês estudam a moderna, tá bom? Então, observa bem. Na antiga, lá, o 4 era representado por 4 pauzinhos, certo? Bem, hoje não, né? A moderna já era diferente. Então, quem era o 4? O 4 era o equivalente ao 5 menos 1. Então, vamos olhar lá embaixo a tabelinha. Eu quero que vocês se concentrem na numeração romana moderna, tá? A tabelinha tá tendo os dois, a romana antiga e a romana moderna, mas eu quero que vocês foquem na romana moderna. Então, olha, o número 1, palitinho, 2, 2 palitinhos, 3, 3 palitinhos. Quando a gente chega no 4, o que a gente tem? A gente tem 5 menos 1. O 5 é o V. Quem vai ser o 6? 5 mais 1. O 7 vai ser 5 mais 2. O 8 vai ser 5 mais 3. Então, de 3 em 3, vai observando que vai mudando. O 9, né? O 9 vai ser 10 menos 1, por isso que está IX. O 10 é o X, e quem é que vai ser o 11? Vai ser 10 mais 1. O 12 vai ser 10 mais 2. Aqui não aparece, mas o 14, quem é que vai ser o 14? 15 menos 1. O 15 é o XV. O 16 vai ser 15 mais 1. O 17, 15 mais 2 e assim sucessivamente, tá? Até chegar na dezena 20. Em 20, a gente tem 2x. Todas as dezenas até o 80, todas as dezenas até o 30, então vai ser marcado só por x. X é 20, x é 30. Quando a gente chega em 40, a gente vai ter 50 menos 10. Por isso que é XL. O 50 é o L. O 60 vai ser LX, que é 50 mais X. Isso vai até o 80. 80 é L mais 3 vezes X, 3X. Quando a gente chega no 90, a gente vai ter 100 menos 10. Então, 90 vai ser XC. 100 é C. E 110, como é que seria? 100 mais 10 seria CX. A gente vai contar assim as centenas dos 100 até os 200. C é 100, 200 é CC, 300 é CCC. Quando a gente chega no 400, a gente tem 500 menos 100. Então, vai ser CD, porque 500 é D, né? 600 vai ser DC. Aí, a gente vai contar assim, né? Do 500 até 800. D, 500, DC, 600, DCC, 700,
D mais 3C, 800. Quando chega em 900, o que a gente faz? A gente vai pegar 1000, que é M, menos 100, né? Então, 900 é 1000 menos 100, então vai ser CM. Entenderam a lógica? Então, de 1 a 3, os palitinhos. Quando a gente chega no 4, vai ser 5 menos 1. Então, VI, ou IV, perdão. Quando a gente chega no 6, vai ser 5 mais 1, VI, tá bom? Quando a gente chega no 9, vai ser 10 menos 1, IX. 11, X mais 1, né? Que vai ser 11, XI. Quando a gente chega no 14, vai ser 15 menos 1. Por isso que vai ser XIV. Quando a gente chega no 16, vai ser 15 mais 1, XVI. Quando a gente chega no 19, vai ser 20 menos 1, X e X. Do 20 até o 30, X, XX, XXX. Quando a gente chega no 40, vai ser 50 menos 10, XL. E assim sucessivamente. Quando a gente vai fazer um número muito grande, a gente costuma colocar o tracinho em cima. Por exemplo, né? Se eu for escrever 16.000, eu só preciso colocar X, VI e um tracinho em cima. Estou indicando ali que é 16.000. Se for 1.000.000, 2 tracinhos. E assim sucessivamente. Sistemas numéricos, né? Hoje, a gente usa o algarismos indo-arábicos. Indo-américos é ótimo. Indo-arábicos. Os sistemas numéricos que a gente viu antes foi o egípcio, o babilônico e o romano. O atual é o indo-arábico, né, que foi elaborado pelos hindus e aprimorado pelos árabes, né, por isso esse nome. São os números utilizados por nós atualmente, tá vendo? E vai, os primeiros, né, que dão origem a todos os outros, vai do 0 até o 9. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso organizar, arrumar esses números do jeito que eu quiser e eu sempre vou estar criando um número novo. Então, todos os outros números do sistema indo-arábico tem como base esses 10 aqui, tá? Que são também, né, os conhecidos números, o sistema indo-arábico, esses números que a gente trabalha no nosso dia a dia, mais comum a gente falar assim, os números naturais, né? Bora entender agora sucessor e antecessor de um número. Sucessor de um número é o próprio número mais 1. Então, se eu tenho 2 mais 1, eu vou encontrar quanto? 3. Logo, 3 é o sucessor de 2, né? Então, é 2 mais 1. O antecessor de um número é o número menos 1. Então, se eu tenho 2 menos 1, eu vou encontrar quanto? 1. Então, o antecessor de 2 é menos 1. Então, se eu pedir para você, me dê o antecessor e o sucessor de 2, você vai me dar o antecessor 1, porque é 2 menos 1, e o sucessor 3, porque é 2 mais 1, ok? Nesse caso aqui, são números consecutivos, né? Um número que vem logo após. A gente tem outras ideias também de sucessores para a gente trabalhar. Números consecutivos são aqueles que seguem uma sequência. Por exemplo, números pares consecutivos. 0, né? 2, 4, 6, 8. Números ímpares consecutivos. 1, 3, 5, 7, 9. Seguindo ainda aquela ideia de antecessores e sucessores, se eu falasse assim para você, qual o sucessor par de 2? Você vai falar 4. Qual o antecessor par de 6? Você também vai me falar 4. Se eu te pedir qual o sucessor ímpar de 7, você vai me falar 9. E se eu te pedir qual o antecessor ímpar de 7, você vai me falar 5. Então, essas ideias estão relacionadas, não é isso? Números ímpares e números pares. O que é um número par? Todo número que é divisível por 2. Todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 também. Essa é a definição, melhor definição para números pares. Então, todo número que divide por 2 ou todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é um número par.
E o número ímpar? Bem, um número ímpar ele não é divisível por 2. Na verdade, eu estou querendo dizer o seguinte, que se eu pegar um número ímpar e dividir por 2, não vai dar um valor exato, ele vai deixar resto, né? Então, 2 não é divisor de número ímpar. E o número ímpar é todo aquele que termina em 1, 3, 5, 7 e 9. Ficou claro, então? Todo número par é divisível por 2, todo número par termina em 0, 2, ou 4, ou 6, ou 8. Números ímpares não se dividem por 2 e os números ímpares terminam em 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou 9. Beleza? Bem, vamos entender a diferença de algarismos e números, né? Número é quando a gente associa a quantidade numeral ou a sua representação gráfica. Então, exemplos de número aí, ó, 25, 79, 81, são exemplos de número. E algarismos, o que seria? É um símbolo de numeração decimal. Por exemplo, o número 15 é representado pelo numeral 15, é formado pelos algarismos 1 e 5. Então, ó, 2 e 5 são os algarismos que formam o número 25. 7 e 9 são os algarismos que formam o número 79. Vocês entenderam a diferença? Então, cada númerozinho ali, ó, que forma o numeral é chamado de algarismo. Então, 2 e 5 formam 25. 7 e 9 formam 79. Então, 2 e 5 são algarismos, enquanto que 25 é o número. 7 e 9 são algarismos, enquanto 79 é o número. Agora vamos falar de valor absoluto e valor relativo. O que é o valor absoluto? Eu costumo dizer assim, o valor absoluto de um número é o próprio número. Eu falo sempre assim. Mas colocando de uma forma mais didática, né? A gente pode dizer que o valor absoluto de um número não depende da posição em que o número se encontra. Representa um valor sozinho. Quando eu tenho 254, olha que eu marquei o 5 de vermelho, tá vendo ali? Neste número, o valor absoluto de 5 é 5. 3.416, marquei o 4 ali. Também neste número, o valor absoluto de 4 é 4, então é o valor dele mesmo. Agora, isso é diferente quando a gente fala de valor relativo. Porque enquanto o valor absoluto não depende da posição, é o que ele representa sozinho, o valor relativo é o valor posicional do algarismo no número e vai depender da ordem que ele ocupa, né? Por exemplo, no número 254, 5 ocupa a segunda ordem e o valor posicional dele, o valor relativo, é 50. Vocês entenderam aí, gente, a diferença de valor absoluto para valor relativo? Valor absoluto é o valor que ele representa sozinho. Valor relativo é o valor que ele representa no número, dependendo da ordem que ele ocupa. Ordens e classes. Ao ler no jornal, Paulinho ficou surpreso com o número de habitantes do Brasil. O jornal informava que a população brasileira ultrapassa 180 milhões de habitantes. Surpreso, perguntou ao seu pai como seria possível escrever este número. Seu pai explicou que os números são organizados em classes e ordens. Os números representativos do milhão pertencem à terceira classe. Então, observa aí, ó. Cada classe aí, ó, é composta de 3 números, 3 algarismos. Cada algarismo vai representar uma ordem, tá? A primeira classe a gente costuma chamar da classe simples. Então, a gente tem a primeira, segunda e terceira ordem. Primeira é a unidade, segunda dezena, terceira centena. A segunda classe é a classe de milhar, tá? Que vai representar a quarta, quinta e a sexta ordem. A quarta é a ordem da unidade, a quinta da dezena e a sexta centena. Na classe de milhão, a gente tem a sétima, oitava e a nona ordem. A sétima é a unidade, a oita é a dezena e a nova é a centena. Então, se vocês observaram, a cada classe eu tenho 3 ordens. E elas representam sempre, da esquerda para a direita, unidade, dezena e centena. Então, a gente tem na primeira classe, unidade, dezena e centena, simples. Na segunda classe, unidade, dezena e centena, de milhar.
Na terceira classe, unidade, dezena, centena de milhão. Entenderam aí, galera? Vamos, através de exemplos, organizar os números em suas classes e ordens, né? Então, primeira classe, tá? A gente tem ali, ó, 725. 5, ele tá na unidade, então é a primeira ordem. 20, tá na segunda ordem, representa ali as dezenas. 700, tá na terceira ordem, representa as centenas. Tá vendo que a gente conta sempre da esquerda para a direita, não é isso? A mesma coisa vai acontecer ali, ó, 223. 223, o 3 está na primeira ordem, unidade. O 20, segunda ordem, dezena. 200, terceira ordem, centena. 52, 2, primeira ordem, unidade. 5, segunda ordem, dezena. 12, primeira ordem, perdão, unidade. E 10, segunda ordem, dezena. Entendeu como é que funciona? Sempre da esquerda para a direita. Observa que o número 52 e o 12, a gente deixou a casa da centena vazia. Claro, não tem, ela só tem unidade e dezena, então a gente não vai colocar nada ali, tá bom? Segunda classe aqui, a gente tem 1256, classe de milhar. A gente tem a classe das unidades, dezena e centena simples, e a gente tem ali a classe de milhar. Bora ver? 1256, então a gente tem unidade de milhar, 2 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. Colocando isso no quadro, a gente tem, na primeira ordem, na classe simples, a gente tem o 6. Na segunda ordem, a gente tem o 5, representando 50. Na terceira ordem, a gente tem o 2, representando 200. Pronto, completamos a primeira classe. Vamos para a segunda classe, que é de milhar. A gente tem só o 1000, que é a quarta ordem ali, representando a unidade de milhar, certo? O número de baixo ali, 61.567. Então, o que a gente tem? A gente tem dezena, a gente tem unidade de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena de simples, dezena simples e unidade simples. Então, a gente vai colocando cada um em sua ordem, tá? O número abaixo, que é 127.000, eu acabei não colocando ele no exemplo, né? 127.569. Então, 9 a unidade simples, 6 a dezena simples e 5 a centena simples. Na classe de milhar, a gente tem 7 na unidade de milhar, 2 na dezena de milhar e 1 na centena de milhar. Colocando o número todo, a gente tem 127.569. Observa que a gente foi respeitando, ó, cada um na sua devida ordem. Aqui é a terceira classe, a gente tem a classe do milhão. A gente tem o número ali, ó, 1.234.896. Além dele, o exemplo traz mais 2 ali, que tem dezena e centena. Mas se a gente fizer um, a gente consegue entender. Então, ó, 1.234.896. Primeiro a gente vai preencher a classe simples. Primeira, segunda e terceira ordem, unidade, dezena e centena. Então, a gente tem 6 na unidade, 9 na dezena, 8 na centena, correto? Quando a gente vai para a classe do milhar, a gente tem 234.000. Então, como é que a gente vai colocar? 4 na unidade, 3 na dezena e 2 na centena. Completamos a classe de milhar. E por fim, a gente vai para a classe de milhão, que a gente só tem o 1.000, o 1 ali, ó, 1 milhão, na sétima ordem, tá vendo? Então, se a gente tivesse, por exemplo, como o número abaixo, ó, na tabelinha, 123.456.789. Se ele estiver todo completo assim, as 3 classes completas, observa que quando a gente tem até a terceira classe, a gente tem 9 ordens, tá? Agora vamos falar de decomposição de um número. A gente usa sempre o valor posicional do número, começando sempre na maior ordem, quando a gente vai decompor esse número. Por exemplo, eu tenho ali 7.345. Então, são 7.000 mais 300 mais 40 mais 5. Como é que eu peguei? Eu peguei o 7 e observei que depois dele tinham 3 números, que eram o 3,
o 4 e o 5. Então, para cada um deles, eu coloquei um 0. Tá vendo que junto do 7 tem 3 zeros? Quando eu fui para o 3, no mesmo número, eu observei que depois dele a gente tinha o 4 e 5. Então, para cada número depois dele, eu coloquei um 0. Quando eu fui para o 4, que é o 45 ali, eu observei que só tinha um único número, que era o 5. Coloquei um 0, representando. E o 5 é o último número do último algarismo do número ali. Então, eu não vou colocar nada depois dele. Então, decompondo 7.345, eu tenho 7.000 mais 300 mais 40 mais 5, certo? Olha o outro exemplo ali, ó. 89.654. Bem, eu quero saber o valor vou decompor o 8 ali, tá? Aí eu vou observar quantos números tem depois do 8. Tem o 9, o 6, o 5 e 4. Então, para cada um eu vou colocar um 0. Então, observa que depois do 8, para fazer a decomposição dele, eu coloquei 4 zeros. Então, o 8 ali tem valor de 80.000. E eu posso fazer a mesma ideia ali para o 9, para o 6, para o 5 e para o 4 e vou decompondo. Entenderam como é que faz a decomposição? Gente, isso é tudo que eu posso passar para vocês sobre sistema de numeração. Se porventura o professor passou alguma coisa além do que eu falei aqui, mandem a foto depois do índice, tá? Para a gente dar uma revisada. O próximo vídeo de vocês vai ser falando sobre as propriedades, né? Da divisão, multiplicação, adição e subtração. Beijo!